estamos estudando sobre os termos da oração. Então, a gente está estudando os termos essenciais da oração, nesse primeiro momento, sujeito e predicado, tá? Então, depois a gente vai passar os termos integrantes da oração, hoje ainda. Então, a questão 11 está perguntando, né? Está dizendo assim, assinale a alternativa em que ocorre concordância errada. É o mesmo caso, né, dos exercícios que nós vimos em relação ao emprego do verbo haver e do verbo existir. Deveria haver muitos problemas ali, pode haver dúvida de fato, deveria ser 2h da manhã, hão de existir outros indícios e hão de se haver comigo aqueles patifes. Então, assinale a alternativa em que ocorre concordância errada, tá? Então, uma alternativa só. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos ticar aqui no haver, do jeito que eu fiz com vocês, tá? Ser, aqui é o ser, né? Acompanhando o tempo e o se haver. Tá. Alternativa, né? A letra A. Deveria haver muitos problemas ali. Então, deveriam existir muitos problemas. Então, o haver aqui, ele foi empregado com o sentido de existir, né? Então, aqui está correto. O verbo que acompanha o haver, que é o verbo auxiliar, ele fica no singular, tá? Então, deveria haver muitos problemas, ok? Pode haver dúvidas de fato, quer dizer, podem existir dúvidas de fato. Aqui, nesse caso, o verbo haver também significa existir. Então, ele fica o verbo auxiliar, que o acompanha, fica no singular. Então, pode haver dúvida de fato. Se passar para o existir, se eu substituir aqui pelo verbo existir, eu vou colocar aqui poder, né, que é o verbo auxiliar, no plural. Podem existir dúvidas de fato? Então, aqui também está correto. Devia ser 2h da manhã. Quando a gente tem o verbo ser, que acompanha horas, né? O que eu expliquei para vocês? Embora a gente tenha uma oração sem sujeito, o verbo ser, ele concorda com o numeral. Então, são 2h da manhã. Então, se o verbo concorda com o número, o verbo auxiliar precisa ficar no plural. Então, deviam ser 2h da manhã. Então, a letra C está incorreta. Ó. Cheguei aqui na resposta, tá? As outras questões estão certas. Onde existir outros indícios, o verbo existir aqui, né? É um verbo que possui sujeito, então outros indícios hão de existir. O verbo haver aqui, ele não é o verbo principal, isso pode até confundir, né? O verbo haver é um verbo auxiliar. Então, como verbo auxiliar, ele vai concordar com o sujeito, tá? Porque o que comanda aqui é o verbo principal, que é o verbo existir. Essa última questão também pode confundir um pouquinho. Hão de se haver comigo aqueles patifes. O verbo haver, ele não foi empregado nesse contexto com o sentido de existir, mas ele foi empregado com o sentido de acertar contas, tá? Então, lembrem-se de que eu disse para vocês, né? Que o verbo haver, ele também pode ter outros significados. Então, nesse caso, não é significado de existir, é significado de acertar contas. Então, hão de acertar contas, né, comigo aqueles patifes. Então, aqui, o verbo, ele possui sujeito, tá? Então, o verbo que o acompanha, que é o verbo auxiliar, fica no plural, concordando com o sujeito do plural. Então, essa oração aqui, esse período, está correto, tá? Então, a resposta incorreta é apenas a letra C, por causa da indicação aqui do numeral, né? E o verbo ser, ele concorda com o numeral, certo? Tudo bem? Próxima questão, questão 12.
Assinale o exemplo que contém erro de concordância. É 1h30, são 2 horas, hoje são 13 de janeiro, fazem 3 dias que chegou, nós é que sabemos o que ocorreu. Nessa questão número 12, nós temos aqui, né, na alternativa A, na letra A, é 1 hora, ok. Quando a gente tem 1h15 minutos, 1h20 minutos, então eu vou usar o verbo no singular, porque o verbo ser, ele concorda com é 1 hora, tá? Ele vai concordar com hora, né? E com o numeral que o acompanha, se for 1 hora, é um número só, singular. Na letra B, estão corretas, né? Está correto. São 2 horas da tarde, então o verbo concorda com o numeral 2. Perfeito. Na letra C, hoje são 13 de janeiro, concordando com o numeral 13, também correto. Letra D, fazem 13 dias que chegou. Verbo fazer, indicando tempo passado, tempo decorrido, fica sempre no singular. Então, portanto, está errado, né? A alternativa D está incorreta. Tá? Então, eu vou assinalar essa alternativa. Então, seria faz 3 dias que chegou, não fazem 3 dias, tá? E a última, nós é que sabemos o que ocorreu e também correto, nós é que sabemos. Então, a concordância está perfeita aqui com a primeira pessoa do plural, nós sabemos, certo? E a última questão, então deixa eu marcar aqui em vermelho, e daí vocês... Não. Tá. Então, meu áudio está baixo? Não, porque aqui para mim ele está no máximo. Deixa eu só arrumar aqui, peraí. E agora, melhorou? Melhorou? Não? Então, porque aqui, para mim, eu coloquei no máximo. Ah, ok. Tá, gente. Mas pode falar, vão falando para mim aí, tá? É. Uhum. A próxima questão, a última questão, tá, dessa série aqui, nas frases. Quem, sim, fizeram pedidos à família? Alguém poderia comparecer à festa. Pode-se afirmar que há sujeito indeterminado. Em qual alternativa aqui? Eu vou deixar vocês responderem, né? Eu fui colocando a resposta e depois eu fui vendo no chat que tinha gente que respondendo. Então, essa questão 13, qual vocês marcariam? Onde tem sujeito indeterminado? Não está conseguindo ouvir? Tem um Daiane? Daiane? A letra B. A gente respondeu a letra B. Colocaria nas 3. Letra A, letra C. Tá, vamos lá. Ih, ainda tá frio, gente. Tá frio, tá? Ó, tem uma que acertou aí. Opa! Tá certo. Quem respondeu a letra D acertou, tá? A alternativa é realmente a letra D. Vamos ver aqui, peraí. Isso, só na 2. Agora eu acabei me perdendo aqui, deixa eu marcar. Vamos lá. Então, a primeira alternativa é o quem. O quem é o sujeito, que é um pronome, tá? Um pronome interrogativo, né? Quem poderia ter agido assim? Substitui o quem por ele. Ele poderia ter agido assim, ela poderia ter agido assim. A questão 2, né? O segundo enunciado. Fizeram pedidos à família. Quem fez pedidos? Não se sabe, eles ou elas. Então, o verbo, ele está na terceira pessoa do plural, né? Que é um dos critérios para se indeterminar o sujeito, colocando o verbo na terceira pessoa do plural.
E a alternativa, a terceira alternativa, alguém poderia comparecer à festa, o sujeito é alguém que é o pronome também definido, certo? Então, só resta a gente, né, chegar à conclusão de que o enunciado 2 é que apresenta sujeito indeterminado, tá? Bem, nós encerramos os exercícios sobre o sujeito, agora a gente vai passar para o predicado, tá? Então, sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Então, o que é o predicado? Predicado é tudo que se diz do sujeito, né? Toda informação do sujeito está contida no predicado. O predicado, ele apresenta 3 classificações. Ele pode ser, pode aparecer, pode vir de 3 formas, a depender do verbo, né, que aparece nesse predicado. Então, o predicado, ele pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. O predicado verbal, né, como o nome já aponta aqui, ocorre, né, quando o núcleo se concentra no verbo, ou seja, a palavra mais importante no predicado verbal é o verbo. Esse verbo, ele pode ser um verbo completo, ou seja, que não depende, que não precisa de complemento, ou pode ser um verbo incompleto que necessita de complemento para que a informação seja completa, tá? Então, é o que a gente chama de verbo intransitivo, quando não há transitividade, ou seja, quando o verbo não pede complemento, ou transitivo, quando existe a transitividade, ou seja, quando o verbo precisa de um complemento, que é onde nós vamos chegar hoje. Então, exemplo, os pombos ciscavam a terra solta. Então, vamos assim analisar o predicado nesse enunciado. Então, primeira coisa que a gente faz é encontrar o verbo. O verbo aqui é ciscavam, tá? Já está em negrito. E a gente vai perguntar a ele, quem é que ciscava a terra solta? Os pombos. Então, eu tenho aqui sujeito, os pombos. Eu já separei aqui. Bem, os pombos é sujeito. O que restou sobre, o que eu digo sobre os pombos? Que eles ciscavam a terra solta. Então, eu tenho aqui o predicado, tá? Ciscavam a terra solta. Deixa eu sublinhar. Qual é a palavra mais importante, agora olhando só para o predicado, esquecendo o sujeito aqui, tá? Olhando para o predicado. Qual é a palavra, qual é o elemento núcleo desse predicado? É o verbo, ciscar. O que eu falo? O que eu informo sobre os pombos? Pombos ciscavam, ok? Então, só para vocês compreenderem, tira o núcleo do sujeito, pombo. Tira o núcleo do predicado, ciscava. Pombo ciscava. Pronto, a informação que eu quero dar sobre os pombos é que eles ciscavam. Ok. Agora a gente vai olhar para esse verbo aqui, ciscavam. Se a gente para nele, automaticamente, o nosso pensamento ele já vai fazer aquela pergunta. Isso é tudo muito automático, olha. Os pombos ciscavam. Ciscavam o quê? Então, a pergunta que nós fazemos ao verbo é o quê? Se eu faço pergunta ao verbo, o verbo ele é transitivo. O que é o verbo transitivo? É aquele verbo que precisa do complemento, tem transitividade, trânsito. Lembra de trânsito, né? Movimento, transitividade, certo? Então, eu preciso completar a ideia do ciscavo. Ciscavo aqui, a terra solta. Ok, informei, tá? A gente vai chegar nisso daí, vocês vão entender melhor. Bem, então, se o verbo ele é transitivo, essa transitividade ela vai ter 3 classificações. Tá? Então, quanto a essa predicação, o verbo pode ser transitivo direto, transitivo indireto, ou os dois ao mesmo tempo, transitivo direto e indireto. Lembrando que a transitividade acontece apenas quando o predicado é verbal, certo? Isso daí tem que estar bastante claro. Se eu tenho predicado verbal, o verbo ou ele é intransitivo ou ele é transitivo. Não pode esquecer disso daí, tá? Se vocês quiserem anotar, é bom anotar, né? Então, vamos lá. Transitivo direto. O que é o transitivo direto? Para eu saber se o verbo
transitivo. Eu vou fazer primeiro duas perguntas ao verbo. Deixa eu até colocar aqui do lado. O que ou quem? Guarda isso, tá? São essas duas perguntas que nós vamos usar para entender que eu tenho um verbo transitivo direto. Então, pergunta é fundamental para classificar essa transitividade, tá? Então, o que é o verbo transitivo direto? É aquele que pede um complemento ligado a ele sem auxílio de uma preposição necessária. Ou seja, o nome já fala, direto, não preciso da preposição. Mas vão ter casos, né, em que o verbo transitivo direto, o objeto direto, aliás, ele vai aparecer preposicionado, mas aí eu vou explicar para vocês, tá? Vou chegar lá, vou explicar. Bem, então vamos para o exemplo, né? Então, se transitivo direto, o complemento se chama objeto direto. Então, vamos ligar. Transitivo direto igual a objeto direto, certo? Exemplo, tenho algumas balas para distribuir. Então, tudo isso daqui é predicado, ó. Deixa eu pôr a barrinha aqui. Tenho algumas balas para distribuir. Esse enunciado todo, ele é formado só de predicado. Aí vocês vão dizer, mas cadê o sujeito? O sujeito está oculto. O sujeito ele não aparece explícito. Mas você sabe que pela terminação do verbo de primeira pessoa, você entende, você sabe que é o eu que está predominando, que está circulando aqui como sujeito, né? Está aparecendo como sujeito. Então, o que restou é tudo predicado. Tá, o que eu fiz aqui para vocês entenderem, né, na hora de estudar o material de vocês? Eu peguei, eu tiquei o verbo de vermelho, e quando for objeto direto, eu tiquei de verde. Então, se vocês puderem usar um lápis de cor para poder ajudar nessa parte, pode usar, tá? Então, eu tenho aqui, parei. Quer dizer, que pergunta você faz ao verbo? Tenho o quê? Olha aqui a pergunta, ó. Tenho o quê? Algumas balas para distribuir. Então, a resposta, o complemento do verbo, a gente chama de objeto direto, e o verbo transitivo direto. Por quê? Porque eu faço pergunta o que para o verbo. Eu não tenho preposição aqui, certo? Ok, pessoal? Ficou claro? Deixa eu ver. Só um pouquinho. Tá, os slides... perguntaram sobre os slides. É que eu olho ali no chat para ver se tem alguém perguntando sobre a questão. Bem, agora transitivo indireto. É o contrário do direto. O direto não preciso de preposição. O indireto eu preciso da preposição. Então, sempre que eu fizer uma pergunta ao verbo, eu vou usar uma preposição. De que, para que, com que, em que, aí o mesmo. De quem, tá? Para quem, com quem e assim por diante. Ou seja, a pergunta que eu faço é sempre uma pergunta que vem seguida de preposição, tá? Por isso que se chama transitivo indireto. Eu preciso da preposição para ligar o complemento ao verbo, tá? Então, esse complemento, ele é vinculado ao verbo indiretamente por meio de preposição, certo? Então, exemplo, ninguém precisava de você. O sujeito aqui é ninguém, né? Deixa eu ver, classificação. Tá. O sujeito aqui é ninguém. O verbo é precisar. Ninguém precisava. Precisava de quem? Olha aqui a pergunta que a gente faz. De quem? Então, eu usei preposição. De você. E aqui eu tenho uma preposição já, né? Então, o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. E o de você, que é o complemento, a gente chama de objeto indireto, certo? Vamos passar para o próximo. Tá. Transitivo e a última classificação, né? Transitivo direto e indireto. É aquele que pede dois complementos, ou seja, ele vai pedir um objeto direto e o outro objeto indireto, tá? Então, são dois complementos. Aí, para o verbo, nós fazemos duas perguntas.
Uma usando a forma direta, que é o que ou quem, e a outra usando a pergunta com a preposição, tá? Então, um exemplo. O diretor informou os horários aos alunos. O verbo aqui é informou. Tudo isso daqui é predicado, ó. Informou os horários aos alunos, tá? Então, eu tenho aqui essa extensão predicado. Vamos lá para o verbo. O diretor informou. Informou o quê? Os horários. Então, já achei aqui o primeiro complemento, que é um complemento direto, objeto direto. Informou a quem? Aí, eu usei a pergunta como a preposição. Olha aqui a preposição nos alunos, aqui aos alunos, tá? Então, aqui já aparece a preposição aos alunos, certo? Então, nós temos dois complementos, objeto direto e um objeto indireto, ok? Vamos lá. E, por último, a última classificação do verbo é dele ser intransitivo. O que é o verbo intransitivo? É aquele que não precisa de complemento, ou seja, eu não preciso fazer essas perguntas para o verbo. Lembrando, quais são essas perguntas? O que, quem, de quem, a quem, sempre usando que, quem, tá? Então, lembra disso. O homem desapareceu. Pronto. Eu não pergunto, o homem desapareceu o quê? O homem desapareceu quem? O homem desapareceu a quê? A quem? Então, não preciso fazer pergunta para o verbo. Então, ele é intransitivo. Eu já posso parar nele, tá? Com a minha informação. Certo? Então, vamos lá. O próximo. Tá. Bem, qual é a outra classificação do predicado? O predicado, nós vimos, ele pode ser verbal, primeira classificação. A segunda, predicado nominal, tá? O predicado nominal, ao contrário do predicado verbal, ele vai ter como núcleo um nome, por isso que ele se chama nominal. Esse nome, ele é chamado, ele é classificado como predicativo do sujeito, tá? Então, o nome, normalmente, é um adjetivo, mas pode ser também um substantivo, certo? E o verbo, nesse tipo de enunciado, nesse tipo de predicado, de frase, ele é de ligação. Então, quando a gente tem um predicado nominal, normalmente nós vamos ter aqui, né, o que vai surgir é um verbo de ligação, para ligar o nome, tá, a característica ao sujeito. O verbo de ligação, como o nome diz, ele apenas, ele é como se fosse um elemento alegórico. Ele não é importante, né? A existência dele não faz falta ali no enunciado. Eu posso retirar o verbo que eu entendo o enunciado, tá? Então, eu passei aqui, apresentei alguns verbos de ligação para vocês, né? Que é o verbo ser, estar, permanecer, ficar, aparecer, continuar, andar no sentido de estar, tá? E temos também o verbo virar, no sentido também de permanecer, de virar, de estar, né? De vir a ser, tá? Então, um exemplo, os alunos estavam apreensivos. Então, o predicado aqui é estavam apreensivos, certo? Se eu retiro esse verbo, estavam, se eu posso entender esse enunciado, os alunos apreensivos. Pronto, eu entendi, tá? Então, o verbo estar aqui é um verbo de ligação, portanto, se eu tenho verbo de ligação, a palavra principal do predicado, o núcleo do predicado, é o apreensivo, é o que a gente chama de predicativo do sujeito, tá? Tem uma observação, quer dizer, como toda regra tem exceção, né, não é diferente para o predicado nominal, tá? Se depois do verbo de ligação aparecer uma circunstância de tempo, uma circunstância de lugar, né, uma circunstância de modo, o verbo, ele não é de ligação, ele vai ser um verbo intransitivo. Então, essa é uma observação, é uma exceção, tá? Em relação ao predicado nominal, tá? As pessoas permanecem em casa. Então, eu retiro aqui o sujeito, eu separo o sujeito, as pessoas, permanecem onde? Em casa. Em casa não é um predicativo do sujeito, não é uma característica do sujeito.
de pessoas. Em casa é uma circunstância de lugar. Então, é um adjunto adverbial. A significa adjunto adverbial. Então, se eu tenho uma circunstância de lugar aqui, certo? O verbo permanecer, ele é intransitivo. Então, o predicado, ele vai passar a ser predicado verbal. Então, não é nominal, é predicado verbal, ok? Próximo. E o último, que é o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal ocorre quando existem dois núcleos significativos, ou seja, quando nós temos um verbo e quando nós temos como núcleo um nome. Esse nome, ele é classificado como predicativo do sujeito ou como predicativo do objeto, tá? Então, exemplo, o homem parou atento. Então, a gente tem aqui, o homem parou, ponto. Eu parei por aqui, né? Eu vou até escrever, vou colocar... Deixa eu pôr aqui. Tá. O homem parou. Ponto. Tá? Então, nós temos o verbo intransitivo aqui, né? Sentido completo. O homem parou. Agora, como que o homem, aí eu pergunto ao verbo, como que o homem estava? O homem estava atento. O homem parou, o homem estava atento. Olha aqui, para vocês entenderem, tá? Eu só desmembrei aqui, né, para vocês entenderem por que que ele é chamado de verbo nominal. Então, eu tenho um verbo como núcleo importante, como núcleo principal do predicado verbal. O homem parou. O homem estava atento. Eu tenho uma característica do homem aqui, atento. Tá? Deixa eu ticar aqui. Certo? Agora, para não ficar repetindo, o homem parou, o homem estava atento, eu vou tirar isso daqui, né? Eu vou tirar essa parte e vou juntar num período só. O homem parou atento. Mas quando vocês forem classificar, é importante vocês compreenderem essa dinâmica aqui, né? É importante compreender esse significado, tá? Essa ideia de que vocês vão ter aí um verbo como núcleo e que vocês vão ter também um nome como núcleo, tá? Uma característica, ok? No predicado verbo nominal, o predicativo também ele pode ser do sujeito ou pode ser um predicativo do objeto. Nesse caso, o predicativo atento, ele é do sujeito, porque ele se refere ao homem, que é o sujeito, tá? Um outro exemplo, né? O mendigo caminhava pelas ruas tristes. Mesma coisa a gente vai fazer que nós fizemos em cima. O mendigo caminhava pelas ruas, ponto. O mendigo estava triste, tá? Então, olha lá, nós conseguimos desmembrar, nós conseguimos entender a sintaxe, certo? Então, a primeira parte aqui, o mendigo caminhava pelas ruas. Alguém levantou a mão? Quem gostaria de perguntar? Teve gente que levantou a mão. Pode perguntar. A pergunta se vai ter prova? Não, eu não vou fazer prova não. O que eu faço é passar depois da explicação as atividades para vocês resolverem, né? Então, vocês vão resolvendo a atividade, depois eu vou fazendo comentário, eu vou fazendo a correção com vocês, tá? Mesmo porque não vai dar tempo de dar prova. E vocês têm as atividades para cumprirem, né? São 3 atividades para contar como presença. Ali já é um exercício que vocês vão fazer, porque é um teste autocorretivo, né? Então, vocês fazem esse teste, vai dar a correção ali. Se não tiver correto, você tem 3 chances de repetir, né? Para poder dar a resposta, encontrar, chegar na resposta certa, tá? Mas prova, não vou dar, não vai dar tempo. O conteúdo ele é bem extenso. Eu vou tentar, assim, concluir o conteúdo mesmo dessa aula, tá, gente? É muito extenso o conteúdo. Nós estamos ainda no início.
Tá, isso, as tarefas sim, ficam disponíveis, tá? Todas as tarefas ficam disponíveis, os slides vocês têm também na plataforma, tá? É na plataforma, no Moodle. Aí a Vanusa está explicando. Vou continuar aqui, tá? Então, os slides, você explica, Vanusa, para eles querem saber onde ficam, né? Também a Vanusa vai explicar para vocês, ela vai colocar aí no chat onde vocês encontram, tá bem? Então, vamos lá. Voltando, né? O mendigo caminhava pelas ruas tristes. Então, o mendigo caminhava e o mendigo estava triste, tá? Então, vocês têm aí como núcleo caminhava e vocês têm também triste, né? Então, o verbo intransitivo, o verbo caminhar, porque a gente não faz nenhuma pergunta para o verbo, né? O mendigo caminhava, pronto, eu concluí, né? E o mendigo estava triste. O triste é um predicativo do sujeito. Então, PS, eu coloco aqui como predicativo do sujeito, tá? Um outro exemplo, julgamos sua atitude incorreta. Então, eu vou colocar aqui do lado, porque essa eu vou precisar explicar para vocês melhor. Deixa eu... Até vou minimizar, vou por 20 aqui, só para dar um espaço, tá? Julgamos sua atitude. Então, vamos por aqui. Julgamos sua atitude. Sua atitude é incorreta, ok? Então, o verbo aqui é julgamos. Nós temos um predicado verbal, tá? Verbo julgar, julgamos. Julgamos o quê? Sua atitude. Então, sua atitude aqui em cima, objeto direto. Perfeito. Julgamos o quê? Sua atitude. E o que é incorreto? Nós ou sua atitude? A sua atitude, tá? A sua atitude é incorreta. O que é sua atitude mesmo? Objeto direto. Então, o incorreta vai ser predicativo do objeto, não predicativo do sujeito, não do nós, tá? Então, voltando, o predicativo, ele pode ser classificado, se refere ao sujeito, ou pode ser classificado como predicativo do objeto, quando a característica, no caso aqui incorreta, se refere ao objeto direto, ok? São essas duas classificações. Vamos lá. Ok, vamos praticar então. O que vocês vão fazer? Vocês vão, dentre essas alternativas, encontrar o predicado verbal, tá? Então, o predicado verbal está presente em. Vou dar um minutinho para vocês responderem, tá bom? Você puseram a letra B. Tá. Ok, todos. Então, vamos lá. Predicado verbal, tá? Qual é o núcleo do predicado verbal? É o verbo, tá? Lúcia está adoentada. O estar é verbo de ligação. Então, aqui eu não tenho predicado verbal. A palavra principal aqui é adoentada. É o predicativo do sujeito, característica da Lúcia. O empregado da loja foi atencioso. O atencioso que é a palavra mais importante desse predicado. Então, o empregado da loja é o sujeito. O que eu falo sobre o empregado? Que ele é atencioso, que ele foi atencioso. Então, eu também tenho um predicado nominal aqui. Então, na letra A e na letra B, eu tenho um predicado nominal, certo? Na letra C, eu considerava aquela mulher minha amiga. Aqui nós vamos ter dois tipos de predicado. Quem é que considerava eu? É o sujeito.
Eu considerava, então eu vou ter como núcleo aqui, eu considerava quem? Aquela mulher. Ok? Então vamos separar aqui o aquela mulher. Eu considerava aquela mulher, é objeto direto. Considerava quem? Aquela mulher. E aquela mulher era a minha amiga. Olha o raciocínio. Vamos voltar. Eu considerava aquela mulher e ela era minha amiga. Então, eu vou ter um outro núcleo aqui, que é o minha amiga, que é o predicativo do sujeito, tá? É o predicativo do sujeito. Então, nesse caso, eu tenho um predicado verbo nominal. Então, não é verbal. Não é somente verbal. O predicado é verbo nominal. Nós temos dois núcleos, o verbo e o predicativo. Na letra D, os atletas terminaram a prova exaustos. Então, o sujeito aqui, os atletas. Eu vou separar. O verbo terminaram, ok, eu já tenho um predicado verbal aqui. Terminaram o quê? A prova. Objeto direto, ó. Terminaram o quê? A prova. E como que os atletas estavam? Exaustos. A característica dos atletas. Então, nós temos dois núcleos aqui no predicado. Nós temos um verbo e um nome, uma característica. Então, o predicado aqui também é predicado verbo nominal. E a última, põe a mão na consciência, é essa resposta aqui, tá? Ponha o quê? A mão, tá? Na consciência é uma circunstância, um adjunto adverbial. Então, o predicado verbal, ele está presente na letra E. Ok? Vocês entenderam, gente? Acho que a maioria respondeu letra D, né? Eu estou vendo aí, que a maioria respondeu letra D. Tá? Mas vocês entenderam por que não é a letra D, né? Porque na letra D nós temos predicado verbo nominal, não é somente predicado verbal, ok? Vamos para a próxima. Essas são poucas atividades. Tá. Esse é bem simples. O tipo de predicado e o predicativo do sujeito presentes na frase a modelo é desastrada são respectivamente. Isso está bem simples. Vamos lá. Todo mundo vai acertar. Só para a gente treinar aqui, compreendemos o tipo de predicado. Qual vocês vão marcar? Uhum. Tá, entendi, Daniele. É isso mesmo. Mas você não entendeu o exercício anterior? Quer que eu repita? Vocês, gente, como que está a compreensão de vocês em relação à atividade anterior? Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, só um minutinho. Vocês compreenderam essa atividade? Tá? A Daniela está dizendo ali, né, porque ela achou que fosse a letra D, mas você compreendeu por que não era a letra D, Daniela? Né? Porque aqui eu tenho um predicado verbo nominal, tá? Dois núcleos. Faz aquilo que eu fiz para vocês lá no exemplo. Desmembra. Os atletas terminaram a prova. Ponto. Os atletas estavam exaustos. Então, você vai fazer duas frases. É como se você vai desmembrar esse enunciado, essa frase, em duas, tá? Para você entender. Uhum. Ok. Tá, então, vamos para essa daqui. Deixa só eu fazer esse com vocês, e depois eu vejo o que vocês estão me dizendo aí. Ok, perfeito, né? Então, eu tenho aqui um predicado nominal e o predicativo é o desastrada. Correto, letra C. Todo mundo acertou, tá? Perfeito. Tá certo, Bernadette, mas devagar a gente vai entendendo, tá? Vai compreendendo é assim mesmo. A próxima questão. Use o seguinte código para o verbo grifado. Verbo transitivo direto, letra A. Verbo transitivo indireto, letra B. Verbo intransitivo, letra C. Verbo transitivo direto e indireto ou verbo de ligação. Tá? Então, a gente vai fazer essa daí.
A primeira, eu vou fazer com vocês, e aí eu vou explicando, né? A onça desapontadíssima ali permaneceu. O verbo permanecer é um verbo de ligação, ele é classificado, né, como verbo de ligação, tá? Como verbo de ligação, ele só vai ser, aliás, verbo de ligação se houver um predicativo do sujeito ou se houver, né, um predicativo do objeto, tá? Nesse caso, a onça desapontadíssima ali permaneceu. Eu não tenho circunstância, eu não tenho característica nenhuma dessa onça, tá? O desapontadíssima, ele não é predicativo do sujeito, ele é um adjunto adverbial de modo. Então, tudo isso a gente tem que compreender quando a gente faz análise sintática, tá? O nome dos termos, né? O nome dos elementos. Então, esse verbo aqui permaneceu, ele vai ser um verbo intransitivo. Então, aqui eu tenho um verbo que tem sentido completo, letra C. Aí, voltando, sim, pode fazer. Quem quer fazer uma pergunta? Sim, gente, pode perguntar. Tá, eu estou lendo aqui no chat um pouquinho, né? Tá, pode perguntar. Se vocês quiserem abrir o microfone, quem quiser perguntar, também pode, tá? Perguntar no microfone. Não tem problema não. Tá. Então, vamos lá. Enquanto você faz a pergunta, tá. Onde eu ligo para saber sobre... Ah, tá. Tá, ok. A Vanusa vai responder. Tá? O senhor Antunes estava à porta. Mesma coisa, tá? O senhor Antunes estava à porta. A porta aqui é um adjunto adverbial. É o mesmo caso da frase anterior. Então, o verbo estava, ele é classificado como um verbo intransitivo porque você tem uma circunstância de lugar, não uma característica do sujeito, tá? A viúva cogitou, deixa eu separar aqui, a viúva cogitou a viagem à Europa. Então, o verbo cogitar. A viúva é o sujeito. A viúva cogitou o quê? A viagem. Então, a viagem é complemento, ó. Tá? Vou ticar aqui em vermelho. Qual é a pergunta que a gente faz ao verbo? Cogitou o quê? A viagem. Então, se a gente pergunta o quê para o verbo, ele é um verbo transitivo direto. Então, aqui é a letra A, tá? Que vai caber. A mãe ainda não comprou os bilhetes. A mãe ainda não comprou o quê? Não é a pergunta que a gente faz depois do verbo? Comprou o quê? Os bilhetes. Então, se eu pergunto o quê para o verbo, ele é transitivo direto, também letra A, certo? Alguns atribuíram o fato singular às seduções da corte. Então, o sujeito aqui é alguns, né? Alguns atribuíram o quê? O fato singular. Então, eu tenho um primeiro complemento direto. Atribuíram o quê? O fato singular. A que? As seduções da corte. Eu tenho um outro complemento indireto, tá? Então, nós temos aqui dois complementos verbais. Nós temos o verbo, nós temos o objeto direto e nós temos o objeto indireto. Então, o verbo, ele vai ser transitivo direto, o verbo é, né? Transitivo direto e indireto, tá? Houve, porém, desta vez, uma oposição geral à travessura. Eu disse para vocês, com o sentido de existir, ele tem objeto direto. Então, o objeto direto completa o sentido dele. Então, eu vou perguntar ao verbo, houve o quê? Uma oposição geral à travessura, tá? Então, aqui é o complemento, olha. Certo?
Então, eu vou ter aqui um verbo, um objeto direto, uma oposição geral à travessura, então o verbo vai ser transitivo direto. A outra, a próxima, sempre desconfiei da eficiência desses computadores eletrônicos. Desconfiar. Quem desconfia, desconfia de alguma coisa ou desconfia de quem, né? Ou de alguém. Então, sempre desconfiei do quê? Da eficiência desses computadores eletrônicos. Então, nós vamos ter um objeto indireto. Se a gente tem um... Olha aqui a preposição, olha. Tá? Temos uma preposição aqui. Desconfiei de. Então, o verbo, ele é transitivo e indireto. A casa ficava no Morro de Santa Teresa. O verbo aqui ficava, ele não é um verbo de ligação, porque depois dele eu tenho uma circunstância de lugar. Então, eu tenho um adjunto adverbial de lugar. Eu vou pôr entre colchetes aqui para não misturar, tá? Então, a casa ficava onde? No Morro de Santa Teresa, é uma circunstância de lugar, certo? Se eu tenho um adjunto adverbial, o verbo, ele é verbo intransitivo. Então, ele não precisa de complemento. E a última, agiu assim para que o prédio não virasse farinha. Gente, esse último enunciado, essa última frase, ela é um pouquinho diferente, né? Eu trouxe aqui até para explicar para vocês o sentido do virasse. Agiu assim para que o prédio não ficasse farinha, não permanecesse farinha. Na verdade, o significado de virasse aqui é ficasse, permanecesse, né? Se tornasse farinha. Então, esse virar aqui, ele não é uma ação concreta, real, virar farinha, né? No sentido real. O significado dele é de se tornar, é de ficar, é de permanecer. Então, a ideia é de que ele, né, na verdade, a classificação dele é de verbo de ligação, tá? Agiu assim para que o prédio não se tornasse, não estivesse, né, como farinha, tá? Então, ele é classificado como um verbo de ligação. É a única coisa diferente aqui, tá? Ok. Muito bem, pessoal. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat. Então, pessoal, quem está dizendo que perdeu a primeira aula, fica tudo disponibilizado, né, no Moodle. Então, vocês vão poder acessar tranquilamente o Moodle e daí fazer, né, os exercícios que vocês não fizeram na aula passada, tá? Nós estamos ainda no primeiro slide, nós vamos passar agora, hoje, para o segundo slide, tá? Próxima. Todas as orações apresentam verbo de ligação, exceto, tá? Essa também está bem fácil. Todas as orações apresentam verbo de ligação. Então, aí vocês vão me dizer, qual não tem verbo de ligação? Tem gente que já está respondendo, né? Camilo, ótimo. Camilo saiu da biblioteca. Juliana ficou pensativa ao lado da irmã. Orestes continuava firme nos seus propósitos. Jairo permaneceu calado no meio da gritaria. E César parecia um rapaz entre os coleguinhas, né? Perfeito, gente. É a letra A, tá? Eu estou um pouquinho só acelerada porque eu quero concluir essa primeira parte para a gente já iniciar a segunda parte. Mas vamos lá. Se tiver dúvida, me pergunta, tá? Eu vou mais devagar quando, né? Então, nesse primeiro enunciado, Camilo saiu. Saiu é um verbo de ação, ele não é um verbo de ligação. Juliana ficou pensativa. Olha, Juliana pensativa, eu posso retirar o verbo de ligação. Orestes firme, eu posso retirar ou continuar. Jairo calado. César, um rapaz. Vocês estão vendo que o verbo de ligação, ele não faz tanta falta ao enunciado. Eu posso retirar o verbo que o enunciado eu consigo interpretar, eu consigo dar sentido ao enunciado, tá? Por isso que ele chama verbo de ligação.
A próxima, classifique o predicado. Isso é bem fácil também, tá? José chegou cansado. O que vocês diriam? Que tipo de predicado é? José chegou e estava cansado, tá? Okay. José chegou cansado. Então, José chegou, o chegar é um verbo principal, é um verbo de ação, e José estava cansado. Então, cansado é um predicativo, é uma característica do José. Então, nós vamos ter aqui predicado, verbo nominal, tá? Ok? O espetáculo foi emocionante. Aqui eu tenho o verbo de ligação, ó, o verbo... Ai, o que eu fiz aqui? Deixa eu voltar. O verbo de ligação, ser, o espetáculo foi emocionante. Vamos retirar o verbo de ligação. Espetáculo emocionante, olha lá, tá? Não faz falta, eu interpreto. Então, a palavra importante, mais importante aqui, deixa eu ticar os núcleos, né? Então, eu tenho um verbo e tenho um nome. Vou fazer assim, tá? Para não confundir. O espetáculo foi emocionante, a palavra mais importante aqui do predicado é o emocionante, que é o nome. Então, nós vamos ter predicado nominal, tá? Chove bastante na região Nordeste. Tudo isso daqui é predicado. O verbo é o chover, né? Então, o verbo é importante, é o mais importante aqui, tá? Não tem nenhuma característica, aqui nós temos uma oração sem sujeito, né? Então, nós vamos ter aqui predicado verbal. Com verbos que expressam fenômenos naturais, o predicado é verbal. O professor já corrigiu as provas, tá? Então, o predicado aqui já corrigiu as provas, a palavra importante é o verbo, corrigiu, o professor corrigiu o quê? As provas. Então, eu tenho apenas um núcleo predicado verbal. O núcleo é o verbo. Prenderam o ladrão. Predicado aqui, é tudo isso que está entre chaves, né? A palavra principal é o verbo, prenderam. Prenderam quem? O ladrão, né? Vocês já viram que é um verbo que pede complemento, que é o ladrão. Então, nós vamos ter um predicado verbal. Vive-se bem no campo. Mesma coisa. O verbo aqui é o núcleo do predicado, vive-se, tá? O predicado também verbal. Perdi minha caneta. Perdi o quê? Minha caneta. Então, nós temos apenas o núcleo verbo, né? O perdi, predicado verbal. E a última, você acha minha caneta feia? Então, você acha o quê? Minha caneta. Deixa eu só ticar aqui o verbo achar. Esse também vai dar um pouquinho de trabalho para a gente. Olha, você acha o quê? Minha caneta. E você acha que ela é feia? Ah, então nós temos aqui um outro núcleo, olha aqui, que é o feia. Tá? Então, o raciocínio que vocês vão fazer é este. Você acha minha caneta e minha caneta é feia? Tá? Se a gente tica, se a gente sublinha, né, minha caneta feia, você acha minha caneta feia? Então parece caneta feia. Não. O que o sujeito está dizendo é, você acha minha caneta e você acha que ela é feia? Então, olha aí, eu coloquei um verbo de ligação, que é o é, tá? Caneta é feia. Então, nós temos aqui um predicativo do objeto, que é minha caneta. Então, você acha o quê? Minha caneta. E minha caneta é feia, tá? Então, nós temos o predicado, verbo nominal. Ou seja, temos dois núcleos, o verbo e o predicativo do objeto, o nome, né? Que é uma característica dele, do objeto, certo? Então, com isso, pessoal, a gente vai concluir, né, o nosso primeiro slide. Antes da gente passar para o segundo slide, a Vanusa vai disponibilizar a Daniela Jesus, né, Daniela? Ai, Jesus!
Vocês vão aprender, fica tranquilo, tá? A Vanusa vai disponibilizar a chamada, vocês vão preencher a chamada. Vou dar um tempinho de uns 5, 10 minutinhos para vocês tomarem uma água, levantar, ir ao banheiro, tá certo? Refrescar um pouquinho a cabeça, porque foi muita informação, né? Tá? Então, vou dar uns 10 minutinhos, tá bom? Esse tempo? Tranquilo? Aí, enquanto isso, vocês vão fazendo aí, respondendo a chamada, tá? Ok, Daniele. Boa noite, pessoal. A gente combinou de passar umas orientações aqui no horário do intervalo para vocês, que tem muita gente que está testando hoje pela primeira vez, né? Meu nome é Vanusa, eu trabalho aqui na Escola de Governo e serei a tutora do curso da professora André. As orientações que a gente tem para passar para vocês é o seguinte: tem muitas pessoas que perderam a primeira aula. Tem algum problema? Em relação à frequência, não. Vocês vão ficar com uma falta, porém essa falta não vai comprometer a frequência de vocês para a obtenção do certificado, tá? Então, vocês vão ficar com uma falta, porém vocês vão poder recuperar assistindo a gravação da aula. A aula gravada está disponível lá no ambiente do curso. Então, a gente orienta que vocês entrem lá no ambiente, uma hora que estiver mais tranquilo, conheçam o ambiente, vejam tudo que tem disponível para vocês lá. Os slides que a professora está utilizando estão lá em materiais didáticos. A gravação das aulas, conforme a gente for gravando, a gente vai colocando, vai deixando disponível lá também materiais didáticos, tá? As atividades que são obrigatórias, que vocês precisam fazer, estão em atividades lá dentro também do curso. Dá uma observada lá nas atividades que vocês precisam fazer, porque elas contam com frequência no curso. E também os fóruns, tá? Dá uma olhada lá, entra, dá uma reconhecida no ambiente. E aí, se vocês forem tendo dúvidas, vai conversando com a gente pelo WhatsApp, a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? A gente precisa que vocês entrem lá, que vocês reconheçam o ambiente, que vocês explorem, para a gente poder resolver as dúvidas que forem surgindo, tá bom? A chamada da live vai ser disponibilizada sempre nesse horário, das 7 até o final da aula. A gente coloca o link lá no chat, você clica no link e aí você responde um formulário. Esse formulário pede seu nome completo e seu e-mail. É só preencher e enviar, pronto. Tem pessoas que estão assistindo pelo celular. Às vezes ela vai responder a chamada, cai a conexão, ela sai. Não tem problema. Caiu, entra de novo. Tá bom? É só entrar de novo, não tem problema. E se precisar do link novamente, pede lá no chat que a gente coloca. A gente vai colocando sempre que for necessário até o final da aula, tá bom? Outra coisa, a questão das atividades à distância. Essas atividades que estão no ambiente são obrigatórias, elas fazem parte da frequência, vão contar como frequência. Então, você pode assistir todas as atividades, pode ser que você não obtenha a frequência necessária para o certificado. Então, muita atenção nas atividades que são obrigatórias. O curso ele é feito por essa parte, que é as aulas, que são as lives, e pela parte à distância, que são as atividades, tá? Então, vocês têm que fazer e enviar lá, postar no ambiente, tá bom? Não vai contar como nota. O que conta é vocês fazerem a atividade, tá bom? Se tiver dúvida, usa sempre o nosso celular, que é o 984058596. Tanto vocês podem ligar, mas, por favor, para ligar tem que ser fora do horário da live. Durante a live a gente não vai atender o celular mesmo. Ou vocês podem mandar o WhatsApp. Aí o WhatsApp a gente pode atender, pode responder o WhatsApp durante a live, aí não tem problema, que daí não atrapalha a live, tá bom? E aí a gente vai conversando, se surgirem mais dúvidas, sempre que for necessário, nós estaremos aqui à disposição de vocês. Certo? Por enquanto, muito obrigada e bom curso para vocês. Pessoal, vamos retomar. Então, a gente vai agora passar para o segundo slide. Então, deixa eu compartilhar aqui. Ok, então a gente vai dando continuidade aqui à parte dos termos da oração.
Então, a gente viu no primeiro slide, tá? Só situando, né? No primeiro slide, nós vimos os termos principais da oração, sujeito, predicado. Agora, nós vamos ver os termos integrantes da oração. Quais são esses termos integrantes da oração? Então, são 3 termos, né? São 3 tipos. Os complementos verbais, ou seja, objeto direto, objeto indireto. 2, vou falar assim para ficar bem assim claro, né? 2, complemento nominal. E 3, agente da passiva. Então, esses 3 termos aqui são chamados de termos integrantes da oração. Não são principais, ou eles são integrantes porque eles complementam os elementos principais da oração, que é o sujeito ou o predicado, tá? Bem, a gente vai começar pelos complementos verbais. Então, o que nós vamos fazer? A dinâmica é, eu vou explicar para vocês, tá, os complementos verbais, o objeto direto, o objeto indireto, e nós vamos fazer as atividades, tá? Então, começando aqui pelo objeto direto. A gente já viu lá no exercício do primeiro slide que o objeto direto é o termo que integra a significação do verbo transitivo direto, ou seja, o verbo que não pede e não precisa de preposição. A preposição não é obrigatória, tá? Que pergunta se faz ao verbo? O que ou quem? Então, eu já coloquei aqui em vermelho para ficar bem assim, explicadinho. Não tenho o que, não tenho tempo marcado. Então, eu já fiz a pergunta para vocês, tá? Então, o verbo aqui, vocês têm o verbo transitivo direto e o complemento dele, objeto direto, porque a pergunta que eu fiz é o quê? Uma água. Tá. Agora, antes de eu passar para o objeto indireto, nós vamos ver algumas particularidades do objeto direto, tá? Então, o objeto direto, ele pode vir com preposição, mas ele continua sendo objeto direto, mesmo tendo preposição. É o que nós chamamos de objeto direto preposicionado. E isso daqui cai bastante em concurso, tá? Então, quando que nós vamos ter um objeto direto preposicionado? Primeiro, tem algumas situações em que a gente usa o objeto direto com preposição. Então, qual é a primeira situação aqui? Para evitar ambiguidade, ou seja, para expor o fato com mais clareza. Um exemplo, o entrevistado ofendeu ao repórter. Tá? Então, o entrevistado ofendeu o repórter. Né? Ofendeu quem? O repórter. Então, aqui que é importante a gente compreender que em torno desse verbo aqui, a pergunta que nós vamos fazer depois do verbo é o que ou quem, tá? Então, o entrevistado ofendeu quem? Ao repórter ou o repórter, tá? Então, aqui nós temos uma preposição, mas esse complemento, ele é do verbo transitivo direto. Mas se vem uma preposição junto, a gente chama isso de objeto direto preposicionado, tá? Quando o objeto direto é representado por pronomes oblíquos tônicos, que é o mim, tio, si, ele, elas, nós e vós, costumamos usar a preposição, olha. Você ofendeu a mim, não a ela. Então, nesse caso, eu não digo, né? Eu não posso dizer você e nem você ofendeu ela. Então, quando nós temos um pronome oblíquo tônico, nós usamos no caso, como me, como ela, que é um pronome oblíquo tônico, a gente usa com a preposição, que é o a, tá? E a transitividade do verbo, ela é direta, ó. Você ofendeu quem? Eu, ou a mim. Você não ofendeu quem? A ela, tá? Quando o objeto direto é representado pelo pronome quem com antecedente expresso. Aquela é a mulher a quem sempre amei. Quem ama, ama alguém. Então, eu amei quem? A mulher. Mas o objeto direto ele é representado pelo pronome quem.
Quando objeto direto indica partitividade, parte de um todo. Jamais beberei deste vinho. Beberei o quê? Este vinho. Isso a gente encontra muito nos Salmos, né, na Bíblia. Né? Beberei deste, comerei deste, tá? Então, a gente encontra nos Salmos, né? Na Bíblia, a gente tem bastante essas construções de objeto direto preposicionado, tá? Quando o objeto direto é representado por substantivo próprio ou substantivo comum que designa a pessoa, exemplo, né? Ela sempre admirou aos seus avós. Lembrando que a pergunta continua a mesma, admirou quem ou admirou o quê? Ela sempre admirou quem? Os seus avós, tá? Mas nesse caso eu quero designar a pessoa, né? Dar importância à pessoa da minha avó, né? Da avó. Quando o objeto direto é representado por um pronome definido que designa também pessoa. Pronome definido aqui é o ninguém. Ela não consegue impressionar quem? Ninguém. Ah, ninguém. Então, são essas regras, tá? São essas particularidades que depois vocês retomem isso daí para dar uma olhada, né? Para ver com calma. Quando se deseja enfatizar o objeto direto ou imprimir mais elegância à frase, ela cumpriu com o seu dever. Ela cumpriu o quê? O seu dever, tá? Mas como eu quero deixar a frase mais elegante, eu uso a preposição com. Então, gente, retomando um pouquinho aqui, tá? Deixa só eu acertar aqui o slide. Tá. Retomando um pouquinho. Essas são as particularidades do objeto direto. Significa que tudo isso que está em verde é objeto direto. Porém, a gente chama de objeto direto preposicionado porque ele vem acompanhado de preposição. Mas ele não deixa de ser objeto direto. Eu não deixo de perguntar ao verbo que ou quem. Isso que é importante entender, tá? Aí tem essas particularidades que eu passei a vocês, depois vocês com calma retomem isso daí, que é bastante regra, né? Deixa eu voltar aqui para isso. E nós temos também um outro tipo, uma outra particularidade do objeto direto, que é o objeto direto pleonástico. O que é o pleonasmo? É a repetição de um termo, né? Ou a repetição de uma ideia. Então, nós temos na língua portuguesa o pleonasmo vicioso, né? Que é o subir para cima, descer para baixo, bater de frente, né? São pleonasmos viciosos. E nós temos o pleonasmo literário, e nesse caso ele é considerado assim como ênfase, né? Como uso para dar elegância, conferir a expressão, conferir ao enunciado mais elegância, mais ênfase, tá? Então é o caso do objeto direto pleonástico, né? Um exemplo, minhas canetas, não as empresto ao meu colega. Então, eu empresto o quê? As minhas canetas. Eu não empresto o quê? As minhas canetas. Então, minhas canetas é o objeto direto. O que foi repetido aqui? O pronome pessoal oblíquo átono, ele substituiu aqui o objeto direto, ou seja, repetiu-se o objeto direto. Repetiu-se o objeto direto por meio do pronome pessoal oblíquo átono, tá? Eu poderia tirar esse pronome? Sim, com certeza. Né? Poderia dizer apenas, minhas canetas não empresto ao meu colega, tá? Não é necessário. Mas eu coloquei, eu repeti para enfatizar que são as minhas canetas. Não empresto o quê? As minhas canetas, ok? Próxima. Tá. Esse letra P que eu não deixo, só eu voltar aqui um pouco. Eu acho que eu fiz coisa errada aqui no meu slide. Vamos lá. Como diz, falha nossa, né? Tá. E nós temos aqui o objeto indireto. Eu esqueci de escrever, né? Variar, objeto indireto. O que a Pro estava pensando nessa hora, né?
Não coloca. Tá. Então, pessoal, o que é o objeto indireto? É o termo que integra a significação do verbo, ligando-se obrigatoriamente ao verbo por meio da preposição. Exemplo, despediu-se do garçom. Então, despediu-se de quem? Então, são as perguntas que eu disse a vocês, né? Que a gente faz ao verbo, usando sempre uma preposição. Despedir-se de quem? Acostumar-se com quem, né? Então, sempre quando nós usamos a preposição aí, ou seja, quando a preposição ela é imprescindível, ela não pode faltar, ela tem que existir aí. Aí eu vou ter um objeto indireto, né, para complementar o verbo transitivo indireto, tá? Não me acostumei com você, não me acostumei com quem? Com você, mesma coisa. O objeto indireto, ele pode ser substituído por a ele, ou a eles, a ela, dele, dela, né? E às vezes, por vez. Um exemplo, necessito de sua ajuda. Necessito de quê? Sua ajuda, necessito dela. Confiamos em quem? Em Joana. Confiamos nela. Obedece a quem? Aos avós. Obedece a eles ou obedece-lhes. Lembrando vocês que o lhes ou lhe, quando for complemento verbal, vai ser sempre objeto indireto. Sempre, 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 tá? Isso já é uma regrinha que facilita. E o objeto indireto, ele também pode vir repetido, que a gente chama de objeto indireto pleonástico, tá? Ao amigo, não lhe peço nada. Mesma coisa, é o mesmo caso do objeto direto pleonástico, agora com o objeto indireto. Então, raciocinando, não peço nada a quem? Ao amigo. Então, esse lhe aqui, ele repete esse objeto indireto ao amigo, tá? Importante, isso daqui são as observações, tá? Os pronomes oblíquos átomos, o, a, os, as, e as variações, no, nas, né, no, nos, nas, lo, los, lá, las, exercem função de objeto direto, para guardar, tá? Sempre, sempre, sempre. Encontrei o perdido na praia. Então, esse o aqui, objeto direto. Sempre quando houver essa combinação, no, na, lo e lá, objeto direto. O pronome oblíquo átomo, lhe ou lhes, como complemento verbal, eu coloquei aqui sublinhado, porque vai ter situação em que ele vai ser complemento nominal, tá? Não, desculpa, complemento nominal não, em que ele vai ser adjunta de nominal. Então, como complemento verbal, sempre exerce a função de objeto indireto. Então, guardem bem essas duas observações aqui, a de cima e a de baixo, isso é importante, tá? Os pronomes oblíquos átomos, o meu, teu, seu, nos e vos, dependendo da transitividade do verbo, podem funcionar como objeto direto ou como objeto indireto. Então, o que eu vou ter que saber aqui? Eu vou ter que reconhecer a transitividade verbal. Aqui e aqui eu não preciso, eu já vou direto à resposta. Agora, aqui não, aqui eu tenho que fazer pergunta ao verbo. Convidaram-me para a festa. Convidaram quem? Eu. Ah, então eu perguntei quem do verbo, né? Então, se eu perguntei quem, o verbo é transitivo direto, eu vou ter objeto direto, tá? E os pronomes oblíquos átomos funcionam como sujeito de um verbo no infinitivo, excepcionalmente em construções do tipo. Deixem-na entrar aqui. Então, vai raciocinando. Deixem que ela entre aqui. Então, esse é o pronome oblíquo, átomo, que é o na, tá? Funcionando como sujeito do verbo entrar. Então, aqui não é complemento, é só essa observação que a gente tem aqui para vocês. Só isso que é diferente, né? Deixa eu pôr dessa forma, né? Isso que é diferente. Então, deixem o quê? Que ela entre aqui. Então, esse na aqui, ele é sujeito desse verbo, dessa oração, tá? Ok?
Bem, isso daqui é um caso mais isolado, tá, pessoal? Então, o que eu recomendo que vocês estudem bastante? Essa primeira observação, essa segunda observação, tá? E a terceira, claro, conhecendo a transitividade verbal. Bem, vamos praticar? Eu acho que eu já fiz esse com vocês, né? Nós já fizemos lá no slide anterior. Então, esse a gente já fez, nós já fizemos esse, tá? Vamos pular para o próximo. Assinale A para objeto indireto e B para objeto direto preposicionado. Então, começando aqui por Filomena. Filomena gostaria de ver-te e a teu irmão. Então, aqui o que nós vamos ter? O verbo é o verbo ver, tá? O verbo ver. Filomena gostaria de ver quem? Qual que é a pergunta que nós fazemos ao verbo? Ver quem? Ver tu? Não, é isso, exatamente, letra B. Ótimo, ótimo, ajuda a Troy. Vamos embora. Vamos embora. Não, é letra B, tá? Por quê? O verbo ver aqui, ele é um verbo transitivo direto. Filomena gostaria de ver quem? Ver você. Põe assim, gente, para vocês entenderem. Acho que vai ficar melhor, tá? Filomena gostaria de ver quem? Você. Beleza. Então, se eu perguntei quem é o verbo, eu vou ter objeto direto preposicionado. Olha aqui, ó, preposição, tá? Você pode enganar os estranhos, não a mim. Então, mesma coisa. Você pode enganar quem? Os estranhos. Você pode enganar quem? O menino. Você pode enganar ele, você pode enganar ela, não a mim. Então, eu tenho aqui uma preposição, objeto direto, preposicionado. Ele não é indireto, tá? Porque o verbo enganar, ele é verbo transitivo direto, não é enganar a quem, é enganar quem. A menina sentiu que alguém lhe pegava do braço. Então, olha, alguém pegava o quê? O braço da menina. Então, o verbo, ele é transitivo direto. Pegava o quê? O braço. Então, como a gente tem a preposição, nós vamos ter um objeto direto preposicionado também, né? Então, nós não vamos nem achar o objeto indireto. Chama bela as belas. E esse? O que vocês colocariam? Chama bela as belas. Letra A. Chama quem? Bela as belas. Então, mesma coisa. Quem chama, chama alguém. Chama o menino. Chama a criança, tá? Então, nós temos o objeto direto também preposicionado. Chama as belas. Chama as belas. Chama quem? As belas, tá? É estranho, né? A gente, às vezes, coloca ele como transitivo indireto, ele não é. Queria pedir ao pai um adiantamento do salário. Queria pedir a quem? Ao pai. Então, aqui eu tenho objeto indireto, só nessa alternativa. Então, todas essas alternativas, as 4 primeiras, são objeto direto preposicionado, certo? Essa última aqui, objeto indireto. Queria pedir o quê? Um adiantamento. A quem? Ao pai. Então, quem pede, pede o quê? A quem? Então, o objeto, eu vou ter um objeto indireto aqui, tá? Ok? Vamos para a próxima. Essa número 3, a gente também vai ter que conhecer de transitividade verbal, né? Porque aqui nós não temos nenhum pronome, nem o de e nem o, né? Ou o a. Então, vocês vão assinalar A para objeto direto e B para objeto indireto. Vamos fazer aqui. Aquele aluno me viu. Tá, então a gente vai começar pelo verbo, viu? Vamos ticar o verbo aqui. Aquele aluno viu o menino. Aquele aluno viu a pessoa. Então, ele é direto, ó. O aluno viu quem? Eu, a mim, tá? Então, aqui, o me, ele é objeto direto. Certo? Ela te denunciará brevemente. Vamos ticar aqui o denunciará, o verbo denunciar. Ela denunciará o menino, ela denunciará quem? Ele ou ela, o T.
Então, eu também tenho um objeto direto. A pergunta, ela é direta. Ninguém nos esperava no aeroporto. Ninguém esperava. Quem espera, espera alguém. Então, eu espero o menino, eu espero a menina. Ninguém esperava quem? Nós, tá? Então, a pergunta que eu faço ao verbo é quem? Esperava quem, tá? Então, nós vamos ter também um objeto direto. Deixa eu ticar aqui em vermelho. Objeto direto nos, né? Gente, está entendendo? Então, importante é a pergunta que se faz ao verbo. Quem vê alguém. Então, eu vi quem? Denunciei quem? Esperava quem? Não me resta outra alternativa. Outra alternativa, não resta a quem. Ah, esse vai mudar. Ó. Outra alternativa é o sujeito, tá? O período ele está na ordem inversa. Então, outra alternativa, não resta a quem? A mim. Então, esse me, ele vai ser indireto, ele vai ser objeto indireto. Não me atormentam suas ameaças. Suas ameaças é o sujeito. Suas ameaças não atormentam quem? Não atormentam eu, não atormentam o menino, não atormentam o homem, não atormentam a mulher. Aí vocês podem colocar o complemento que quiser. Só para entender que esse me aqui é direto, ele é ligado direto ao verbo. Então, nós vamos ter um objeto direto. A presença dela muito nos agrada. Aqui nós vamos ter o verbo, a transitividade do verbo agradar, tá? A presença dela muito agrada a quem? A nós, tá? Então, o verbo agradar, ele é transitivo indireto. Então, o complemento aqui, o nos, é objeto direto. Desculpa, indireto. Objeto indireto. Eles nos ofenderam com aquelas palavras. Então, aqui nós vamos ter duas transitividades, ó. Eles ofenderam quem? Nós. Com o quê? Com aquelas... Desculpa. Eles ofenderam quem? Nós, tá? Eles ofenderam o menino, eles ofenderam o homem. Então, quem ofende, ofende alguém. Então, eles ofenderam quem? O nós aqui. Com aquelas palavras, é um meio, é um modo, tá? Então, ele é uma circunstância adverbial. Então, ofenderam aqui, que é o verbo transitivo direto. Então, nos aqui é o objeto direto, tá? Eles ofenderam a criança, né? O chefe te escolherá para ocupar o cargo. Então, o chefe escolherá quem? Você. Deixa eu ticar aqui. Então, o chefe escolherá o homem, o chefe escolherá a mulher, enfim, tá? A transitividade do verbo escolher é direta. Então, o ter vai ser objeto direto. Então, nós temos só duas que são objeto indireto. Gente, ficou claro, né? Quando você pergunta que ou quem para o verbo, o que ou quem para o verbo transitivo direto. Se a pergunta que você faz, você usa a preposição, obrigatoriamente a preposição, é objeto indireto. Essa daqui nós fizemos também. Todas as orações apresentam verbo de ligação, exceto nós fizemos lá no slide anterior, né? Então, é essa daqui, letra A. Fizemos, né, pessoal? No slide anterior. Então, aqui apresenta verbo de ação é o Camilo saiu da biblioteca, né? O sair, tá? Ficou verbo de ligação, continuava é verbo de ligação, permaneceu verbo de ligação e parecer verbo de ligação. A gente já viu isso no exercício anterior. Tá, agora vamos para a questão 5. Substitua os objetos indiretos destacados por um pronome pessoal oblíquo tônico correspondente, tá? A viúva referiu-se ao esposo com tristeza. Então, a viúva referiu-se a ele. Então, aqui, nós vamos substituir por a ele. Aí, vocês vão dizer para mim assim, mas o ele não é um pronome oblíquo.
O ele aqui é um pronome pessoal do caso reto. Sim, ele é um pronome pessoal do caso reto. Mas quando ele vier acompanhado da preposição, a ele, a ela, aí ele se torna um pronome pessoal oblíquo tônico, tá? O diretor concordou com a nossa opinião. Então, o diretor concordou com ela, tá? Que é com a nossa opinião. A imprensa aludiu aos fatos recentes. É só substituir aqui por ela, ou ele, ou elas, ou eles, seguido da preposição, tá? Para se orientar em relação à preposição, basta olhar aqui, né? Qual é a preposição que complementa o verbo. A imprensa aludiu aos fatos recentes. Então, a imprensa aludiu a eles. Novas leis visam ao progresso da nação. Então, novas leis visam a ele, que é o progresso. Assistimos ao programa de TV. Os críticos assistiram ao filme premiado, assistiram a ele. Nós confiamos em nossos professores. Aqui vai mudar, né? Nós confiamos nele. Então, aqui vai aglutinar, vai. Aliás, nós vamos juntar, né? O em mais o eles, formando neles. Contrair, aliás. Essa é a contração. Não é aglutinação, é contração. Vamos para a próxima. Tá. O próximo é, classifique os complementos verbais. Deixa eu só vou subir um pouquinho aqui, tá? Classifique os complementos verbais destacados de acordo com o código. Então, há objeto indireto, objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico, objeto indireto pleonástico. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. E aí, vocês vão querer fazer ou querem que eu faça junto? Para eu poder tomar uma vinha. Tá, vamos lá então, né? Vamos fazer que nós, como diz o tempo, já... Você está ofendendo a todos os presentes. E essa aí, como que nós vamos classificar? Você está ofendendo quem? Não é isso? A gente vai perguntar o verbo. Quem ofende, ofende alguém. O menino ofende a avó. O pai ofende a esposa. Então, quem ofende, ofende alguém. Eu ofendi quem? Então, você está ofendendo a todos os presentes, ele vai ser um objeto direto preposicionado. Quem ofende, ofende quem? Deixa eu pôr aqui só para vocês entenderem. Tá? A pergunta é o que comanda. A próxima. A mim abriram-me todas as portas. E nesse caso, nós vamos ter o quê? Abriram o quê? Todas as portas. Tá? Abriram todas as portas a quem? A mim. Então, abriram o quê? Todas as portas a quem? A mim. Então, esse me, ele repete o objeto indireto a mim aqui. Então, nós vamos ter um objeto indireto pleonástico, porque está sendo repetido. Tá? Somente ao juiz caberá a decisão. Nesse caso, a decisão é o sujeito. A decisão caberá a quem? Então, o verbo caber, ele é transitivo indireto aqui, né? A decisão cabe a quem? Ao juiz. A decisão cabe a ele. Então, nós temos aqui um objeto indireto. Nem precisa, não está repetindo nada, tá? A próxima. Admiro ao próprio inimigo quando ele é leal. Tá? Então, admiro quem? Então, o verbo é o verbo admirar. A pergunta que se faz é quem?
por aqui. Deixa eu colocar aqui, caberá a quem, só para ficar mais explicado, né? Caberá a quem. Então, admiro quem? O próprio inimigo, ao próprio inimigo. Então, se o verbo ele é transitivo direto, nós vamos ter aqui um objeto direto preposicionado. Letra B. Tá? Comia do pão que lhe era oferecido. Verbo comer. Comia o quê? Essa pergunta que se faz, né? Comia o quê? Comia o pão. Ah, então eu quis enfatizar, comia do pão. Se eu fiz a pergunta o quê? Objeto direto preposicionado também. É. Esses comentários não nos interessam. Esses comentários não interessam a quem? Essa pergunta que nós fazemos. Não interessam a nós. Então, se eu faço pergunta usando preposição, nós vamos ter aqui objeto indireto. Letra A. É? Só a letra C que não foi, né? Objeto direto pleonástico. Muito bem, gente. É isso. Então, de exercício, o que a gente tem, que eu trouxe para vocês é isso. A gente vai passar para o complemento nominal. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou começar a explicar o complemento nominal, tá? E as atividades a gente retoma, a gente começa amanhã. Então, fica muita coisa, muita informação. Voltando aqui um pouquinho, lá no início, eu disse a vocês, né, que os termos integrantes da oração são complementos verbais, que é objeto direto, objeto indireto, e o complemento nominal, que é a parte 2, tá, dos termos integrantes. Só descer um pouquinho. Complemento nominal. Então, para não confundir complemento nominal com objeto indireto, o que a gente tem que entender? O complemento nominal, ele vai integrar, ele vai completar o significado, o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. E ele vai ser regido de preposição. Por isso que muitas pessoas confundem o complemento nominal com objeto indireto. Tá? Então, o que a gente tem que ficar atento? Nós temos que ficar atento ao nome, ao que vem antes. Então, exemplo, tenho confiança em suas palavras. Tá? Confiança em quê? Em suas palavras. Confiança é um substantivo derivado do verbo confiar. Então, normalmente, o complemento nominal, ele deriva, né, no caso, as palavras que ele completa, né, derivam de verbos, tá? Então, no caso, confiança é derivado de confiar. Então, eu confio em quem? Então, o verbo confiar, ele é transitivo indireto. Então, se ele é transitivo indireto, ele vai pedir objeto indireto, tá? Quando eu passo para confiança, ele vai ter um complemento nominal, tá? O verbo, uma outra característica desse substantivo é que confiança é um substantivo abstrato. Então, eu tenho aqui um substantivo abstrato, tá? Então, normalmente, o complemento nominal, ele completa a ideia, o sentido de um substantivo abstrato, tá? Então, aqui eu acho que já até expliquei, está aqui embaixo. Então, complemento nominal de substantivos. Ele completa o sentido de substantivos de significação incompleta. Algumas características. O substantivo, ele vai ser sempre abstrato. Né? O que é um substantivo abstrato? É um substantivo que depende de um outro ser para ele ter existência. Né? Por exemplo, a confiança ela não existe sozinha, se não houver alguém, né, que passe confiança, ou que tenha, né, esse atributo, tá? O amor, por exemplo, ninguém vê o amor andando sozinho, o amor sempre deriva, ele sempre surge a partir de alguém, de um outro ser, tá? Então, isso é um substantivo abstrato. E uma outra característica do complemento nominal é que ele geralmente deriva de um verbo, é o que eu expliquei acima para vocês. Então, um exemplo, devemos ter amor à vida, devemos amar a vida, tá? No caso
do verbo amar, o verbo amar ele é um verbo transitivo direto, né? Eu amo o menino, eu amo a mulher, eu amo o homem, eu amo a esposa, eu amo a vida, né? Mas quando ele é transformado em substantivo abstrato, ele já pede a preposição. Então, ele já passa a ter, né, a pedir um complemento nominal. Então, devemos ter amor a quê? A vida, tá? Então, amor é o substantivo e a vida é o complemento nominal de amor. Um outro exemplo, ó, complemento nominal de adjetivos e de advérbios. Ele completa o sentido de adjetivos, de significação incompleta ou de advérbios derivados de adjetivos. Olha, então, eu coloquei os dois exemplos para ficar bem tranquilo, né? O júri foi favorável ao réu. Então, o adjetivo favorável, né, ele também deriva de favorecer, né? Então, favorável é um adjetivo e a gente sempre pergunta a ele, né? Ele não tem sentido completo. Então, o júri foi favorável a quem? Ao réu. Então, ao réu completa o adjetivo favorável. Ou então, se eu transformo o adjetivo em advérbio, também eu vou ter um complemento nominal do advérbio. O júri agiu favoravelmente a quem? Ao réu. A pergunta é a mesma, tá? Então, aqui eu pergunto a quem. Tá? E aqui também eu pergunto a quem. Então, de modo geral, o complemento nominal, ele vai seguir o mesmo critério de pergunta do objeto indireto, porém, o complemento nominal completa o significado, a significação de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Essas três classes gramaticais, certo? Bem, vamos fazer a primeira atividade? Vamos praticar? Assinale a alternativa em que o termo grifado é complemento nominal, tá? Então, vocês vão pensar um pouquinho o que vocês vão ter que observar. Qual é a palavra que vem antes do que está em negrito, tá? Então, isso é importante. Vocês têm o termo, a expressão destaque, o que vem antes dele, se é verbo, né? Ou se é um substantivo, ou se é um adjetivo, ou se é um advérbio. Vamos lá. O que vocês vão... Eu vou deixar um minutinho para vocês fazerem. Já estou respondendo. Legal. Isso. Tá. Mais alguém? Vamos. Isso. Excelente, gente. É isso mesmo. Tá. Letra C. Perfeito. Então, vou ticar aqui, tá? Letra C. Então, vamos ver aqui. Enchente alagou. Aqui é verbo, ó. Alagou o quê? A cidade. Então, tem verbo aqui, né? Precisamos de quê? Precisar é verbo, não é nome. O professor não quis responder ao aluno. Responder é verbo também. Muitos caminhos foram abertos pelos bandeirantes. Agora, aqui tem uma situação bem interessante nessa última questão aqui, tá? Não, ninguém respondeu a letra E, né? Caminhos abertos pelos bandeirantes é agente da passiva, que a gente vai... É o nosso próximo assunto, tá? O agente da passiva, certo? Na verdade, os bandeirantes é que abriram muitos caminhos. Então, depois nós vamos ver isso daqui, o que é o agente da passiva. Então, pelos bandeirantes é agente da passiva. Eu vou colocar aqui para facilitar, agente da passiva. Porque vocês podem confundir, né? Abertos por quem, né? Já pegar o abertos aqui achando que é um adjetivo. Não é, certo? Então, a resposta é a letra C. A resposta a quem? Ao aluno. Então, resposta é um substantivo, né? Próxima. A oração que apresenta complemento nominal.
podem fazer isso também. Isso também é simples. Ah, tá. A Conceição ficou em dúvida na B, né? Conceição, deixa eu só ficar um pouquinho lá. Essa daqui, Conceição, o professor não quis responder ao aluno, certo? Tá, então, não quis responder. O verbo aqui é responder, então você tem um verbo, tá? Então, o professor não quis responder a quem? Ao aluno, é objeto indireto. Então, meu mouse está falhando aqui. Então, aqui, ó, o aluno é um objeto indireto, porque ele completa responder. Responder a quem, né? Não quis responder a quem? Ao aluno, certo? Tá, e na número 2, o que vocês responderam? A oração que apresenta complemento nominal. Tá, já fizeram letra B. B. Ok, pessoal, certinho, a letra B, tá? Então, vamos esticar a letra B. Sejamos úteis à sociedade. Úteis a quê? Né? A quem? À sociedade. Então, nós temos aqui um adjetivo. Então, deixa eu colocar entre parênteses, adjetivo, tá? Então, úteis, ele é um adjetivo, a sociedade completa a ideia de um adjetivo. A primeira aqui, necessitar, é verbo, aspirar é verbo. Aqui, o por nós, ele cai na mesma regra lá, na mesma situação da número 1, né, da letra E. O por nós vai ser agente da passiva, tá? Os pedidos foram feitos por nós, então por nós agente da passiva. E na letra E, o amplia também é verbo. Então, a resposta é a letra B, por se tratar de um adjetivo, né, de um complemento de um adjetivo. Próximo. Identifique a frase em que não há um complemento nominal. Não há, tá? E aí, o que vocês marcaram? Uhum. Marcaram a letra E, ok. Movimento do seu corpo, certinho, né? Movimento é um substantivo concreto, né? O movimento do seu corpo acompanhava o som e o ritmo da melodia. Então, o movimento acompanhava, tá? Então, eu posso tirar aqui do seu corpo que eu consigo compreender. Vamos ver as outras, só para a gente poder... Os ataques foram criticados pelo governo da Rússia. Se a gente fala dessa forma, ou seja, se a gente só enuncia assim, os ataques foram criticados pelo governo. Qual é a pergunta que nós fazemos automaticamente? Os ataques a quem? Né? Os ataques a quê? A quem? Então, a palavra ataques, ela é um substantivo derivado do verbo atacar. E ataque é um substantivo abstrato, né? Então, automaticamente, eu vou ter aqui um complemento nominal. Ataque a quê?
né? Ataque a quem? Jamais houve atraso no pagamento dos empregados, atraso no pagamento dos empregados. Então, atraso em quê? No pagamento, tá? No pagamento dos empregados. Atraso em quê? No pagamento dos empregados. Então, se eu retirar no pagamento dos empregados, eu vou dizer assim, ó, jamais houve atraso pelo sindicato. Bem, vai ficar faltando alguma coisa, né? Atraso de quê? Atraso em quê? Né? Se você vai fazer essa pergunta. Quer dizer, falta um complemento, tá? A palavra atraso, né? O atraso é um substantivo, é uma palavra que deriva do verbo atrasar, tá? Um substantivo, nesse caso, abstrato também. O julgamento de nazistas por tribunais internacionais constitui um pesadelo contemporâneo. Então, o julgamento por tribunais internacionais constitui um pesadelo contemporâneo. Julgamento de quem? Então, quem julga, julga alguém. Então, julgamento de nazistas. Então, também eu preciso desse complemento. Sua preferência por música dos Beatles merecia ser compartilhada. Aqui eu tenho também o substantivo preferência, que é um substantivo também abstrato, derivado do verbo preferir, né? Preferência por quê? Por músicas. Então, nós temos também um complemento nominal. E a último, o movimento do seu corpo acompanhava o som e o ritmo da melodia. Nesse caso, o movimento do seu corpo, ele não é complemento nominal, tá? Ele vai ser um adjunto de nominal, que é o que a gente vai ver depois, quando a gente chegar nos termos acessórios, tá? Então, o movimento acompanhava o som e o ritmo da melodia. Basta dizer assim, o movimento acompanhava, pronto, que eu entendo, certo? Então, ele não precisa de complemento, tá? Bem, pessoal, vamos parar aqui. Eu acho que não vai dar tempo da gente... Vamos ver se... Acho que esse nós já fizemos, né? Tá. Façam esse daqui, a gente já fez, acho que eu repeti. Deixa eu voltar aqui. Eu repeti. Então, vou pular esse, tá? Faz a número 5. Vamos fazer a número 5, né? Que a gente vai... Se der, a gente já faz a 6. Já faltam 4 minutinhos. Vocês estão com vontade de jantar, né? Fazer a janta. Não eram tais palavras compatíveis com sua posição. O termo em destaque é. Então, nós temos aqui, ó, palavras compatíveis. Um adjetivo, né? Compatíveis. Compatíveis com o quê? Com a sua posição, complemento nominal. Então, isso já está na cara, né? Certo? Identifique a alternativa em que aparece um complemento nominal. Sanches esteve frio. Teve medo de perdê-lo. Exprimia-se brevemente. O caso era outro. Manobrava, então, para voltar à carga. Em qual dessas alternativas nós vamos ter um complemento nominal? Qual vocês acham? Tá. Vou responder. Vamos fazer isso aí por último, a gente já encerra, tá? Letra A, Sanches esteve frio. Não, não é a letra A, porque a gente tem um verbo, né? Esteve. Qual seria? Letra C também não é. Exprimia-se brevemente, também não tem complemento aqui. A letra B, medo. Olha aqui a palavra medo. Medo de quê? Né? É um substantivo, o medo. Então, tive medo de perdê-lo. É essa letra aqui, a letra B. Tá? Bem, pessoal, amanhã a gente volta um pouquinho nisso. Ainda acho que tem mais exercício para a gente terminar, encerrar. Então, a gente retoma as atividades amanhã, passa, tá? Nós vamos já passar para o terceiro slide. Então, se puder não perder a aula de amanhã, eu agradeço, porque se perde uma aula, fica, né? Vai ficar sempre dúvida, né? Então, é bom não perder, tá? Essas lives, para vocês acompanharem, né? Durante... Mesmo que ela vai ficar gravada, tudo, mas enfim.
Eu acho que é importante participar, né? Então, vamos descansar, quem vai fazer a janta, uma boa janta, uma boa refeição para vocês. Até amanhã, se Deus quiser, tá? Mesmo horário, 6 horas da tarde, certo? Beijo, um abraço, bom descanso, pessoal. Tchau, tchau.